Olá, boa noite, Tainá, boa noite a todos. Hoje nós faremos uma live muito especial. Primeiro, porque o tema é paternidade. Segundo, que o convidado é nada mais, nada menos que o professor Eduardo Faria, o qual terei uma honra em recebê-lo. Boa noite, Davidson, boa noite, Paulo Henrique, boa noite, Isabela, minha querida esposa. Beijo, tá ali do outro lado. Bem, pessoal, nós temos percebido uma grande importância em falar cada vez mais neste tema sobre a paternidade. Muito se fala sobre a maternidade e as mulheres, de fato, elas têm se preocupado muito com o tema. Porém, os homens têm se desligado um pouco mais em relação à importância que é tratar, cuidar, educar os seus filhos. Boa noite, Ronildo. Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, então nós faremos. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Estou esperando o professor entrar, o professor Eduardo Faria, para que nós possamos começar a nossa live com o tema paternidade. Então nós vamos aqui colocar algumas questões importantes para a boa e fiel educação aos filhos, trazer questões bíblicas que são importantes. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Paulo Henrique. Para o professor aqui. Boa noite, comadre. Boa noite, professor. Seja Boa noite, muito Paulo. bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite. Antes de tudo, boa noite, professor. Antes de tudo, eu quero te agradecer imensamente, professor. Eu sei que o seu tempo ele é corrido, o trabalho é intenso. Nós sabemos do trabalho que o senhor vem realizando. Acredito que sobra pouquíssimo tempo e, mesmo assim, o senhor, com alegria, caridade e bondade, concede esse tempo para que nós possamos falar de um assunto tão importante quanto esse. Nada mais, nada menos Exato. que a própria paternidade. Então, muito Ô, meu irmão, obrigado de mais uma vez, nada. professor. Eu que agradeço pelo convite, pelo carinho. De fato, as coisas são corridas, mas os convites chegam e a gente tenta atender da melhor maneira possível. E fiquei honrado, de fato, com o convite. E esse é um tema muito apaixonante e muito necessário, né? Claro. Professor, eu acredito que em algum momento da história os homens se perderam no sentido de que não se preocupavam tanto quanto outrora em cuidar, em educar, em ser de fato um bom exemplo, um modelo para os seus filhos. Em que momento talvez da história isso aconteceu e por que isso é tão intensivo nos tempos Ô, atuais? Paulo, eu acredito que na história recente a gente pode falar da revolução sexual da década de 60. Tá? Por quê? Porque a sexualidade foi criada por Deus, a sexualidade é uma bênção. Tem gente que acha que católico não gosta de sexo, muito pelo contrário, católico gosta muito de sexo, só que a gente faz com as nossas esposas dentro da aliança do casamento, né? E ao Exato, longo de toda a verdade. história da humanidade, a intimidade sexual ela estava correlacionada com as suas grandes consequências que isso traz consigo. Né? Intimidade sexual é coisa para adulto, para gente grande.
Lá em Gênesis, capítulo 2, 24, nós lemos: por esta razão deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Ou seja, é um tríplice movimento. Primeiro, deixar pai e mãe. Ou seja, deixar de ser provido para ser provedor, deixar de ser cuidado para ser cuidador, é a pessoa assumir responsabilidades, é a pessoa se emancipar. O segundo passo, unir-se à sua mulher. Ou seja, ele precisa assumir uma mulher para chamar de sua e ser chamado também de marido de alguém. Ele se une verdadeiramente numa aliança matrimonial. E o terceiro passo, que coroa esses dois passos anteriores, é tornar-se uma só carne. Então, durante toda a humanidade, homens e mulheres sabiam que unir-se no leito, unir-se na cama, é bom, é gostoso, é prazeroso, mas traz consigo sérias consequências, sérias responsabilidades. A partir da década de 60, com a explosão de tudo que é tipo de método contraceptivo, foi dito a homens e mulheres que eles não precisavam se preocupar com as consequências, que eles podiam focar só no prazer. Só no prazer, só no prazer. Ou seja, eu vou tirar 10 na prova sem precisar de estudar. Né? Vou tirar um A na prova sem precisar de estudar. E aí, os seres humanos que por natureza não, né? Mas por influência da queda, são egoístas, são preguiçosos, não querem abrir mão de nada em favor do outro, falou: opa, eu posso ter o prazer sexual sem ter as consequências disso. De modo que homens e mulheres começaram a se envolver de maneira muito promíscua, e a gente chegou no momento que a gente está hoje, onde homens foram educados de que sexualidade e paternidade não tem nada a ver uma coisa com a outra, quando, na verdade, é o contrário. Paternidade e sexualidade estão intimamente ligados, de forma que a sexualidade é para homens maduros. E homens maduros são pais. São pais presentes, são pais responsáveis, são pais provedores, cuidadores. Só que quando a gente entrega a sexualidade para meninos, e meninos aqui, eu não estou dizendo necessariamente meninos de 15 anos, não. Meninos de 30, 40, 50 anos que continuam meninos, eles não entendem que eles precisam assumir as consequências daquele prazer que eles achavam que dava para desfrutar sem maiores preocupações. Então, respondendo a sua pergunta, eu presumo, eu suponho que isso tem muito a ver na história recente com essa farsa que contaram para a nossa geração, de que você pode dissociar a sexualidade, a intimidade conjugal, dos seus propósitos unitivos e procriadores. Uau, perfeito. Pessoal, vocês estão percebendo aqui, nós temos aqui exatamente 4 minutos de live. Vocês já perceberam a importância de que se trata o tema. E nós sabemos que o quão importante é crescer espiritualmente, crescer mesmo, é também, de alguma forma, contribuir. Então, se você está aqui online, está assistindo essa live, faça um favor para as pessoas que você ama, um favor para as pessoas que precisam. Mande esse aviãozinho aí para as pessoas. Para as pessoas, mande para os pais que você conhece, para os que desejam ser pais, ou até mesmo, eu diria, professor, para aqueles que, e a gente sabe que hoje em dia, para aqueles que dizem, afirmando de bom grado de que não querem ser pais, preferem ser pais de pets. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? E aí, enquanto o senhor falava, professor, eu admiro muito um autor, um bispo, né, Dom Rafael Jones Cifuentes. E ele tem um livro chamado-se A Maturidade. E neste livro, ele coloca 3 pontos muito interessantes. Dom Rafael Jones, ele coloca 3 pontos muito interessantes sobre a real face da nossa geração. Um problema muito sério da nossa geração, que é o relativismo, o hedonismo e também a frivolidade. Como que a gente percebe atualmente esses homens de meninos, 20 anos, né? como o senhor colocou muito bem, como eles
meninos de 30 anos, meninos de 40, de 25, enfim, como o relativismo, o próprio egoísmo e a frivolidade os atacaram tão forte ao ponto de ansiarem serem pais de pets e não descuidarem de uma própria alma, que seria o seu filho, quando se vive ali a paternidade com responsabilidade. Paulo, há cerca de 10 anos aqui no Brasil, eu sei que você está nos Estados Unidos, mas isso que eu vou te falar, eu acredito que não seja tão diferente entre Brasil e Estados Unidos. Há cerca de 10 anos no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, fez uma... Você é advogado, né? Então você está por dentro. O CNJ fez uma campanha para um mutirão de reconhecimento de paternidade, para diminuir o número de crianças que nasciam e eram registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento. Então, o CNJ fez essa campanha para evitar de ter que abrir processos individuais, fazer DNA, não sei o quê. Fez uma campanha para incentivar os pais a irem a registrar os seus filhos, irem até a mãe de seus filhos e se mostrarem presentes. Eu achei uma iniciativa interessante do CNJ, mas, por outro lado, eu achei que essa iniciativa mostra a falência dos homens da presente geração, né? A ponto de um órgão como esse precisar fazer uma campanha, um mutirão para que homens assumam as consequências dos seus atos. Simplesmente isso, né? Então você diz, hedonismo, o culto ao prazer, como se tudo que existisse na vida fosse o prazer. E é interessante que, de novo, como católico, né, nós não somos contra o prazer. Aliás, o Deus criador foi o Deus que criou o prazer. Só que, como dizia Santo Agostinho, né, pecado é prazer fora de ordem, é prazer desordenado. É quando a gente eleva um prazer à categoria última. E a gente vive para aquilo. E quando a gente eleva o prazer acima de qualquer coisa, a gente se torna egoísta, a gente se torna não doador, a gente só está preocupado com o nosso bem-estar. E isso, inclusive, mostra a deformação da imagem de Deus em nós. Porque Deus nos criou e nos fez imagem e semelhança. E imagem e semelhança significa também essa característica doadora. Porque Deus, ele é doador. Deus, ele não precisava da gente. São Francisco de Sales que diz isso, né, no Filoteia. Deus não precisava da gente. Deus é pleno sem nós. De modo que ele nos criou para se doar a nós, para se compartilhar conosco. E parte da nossa identidade enquanto imagem e semelhança é também doarmos-nos ao próximo. Só que quando o pecado mancha a imagem e semelhança de Deus em nós, nós nos tornamos simplesmente hedonistas. Eu não tenho que me preocupar com as consequências, com o bem-estar do próximo, com a generosidade, mas eu tenho que me preocupar só com o meu prazer. Então, hedonista, né? O primeiro foi qual? O terceiro foi frívolo. Relativista. O relativismo é muito interessante porque eu entrevistava eu fiz uma live há algumas semanas, uma amiga minha chamada Juliana Carriello. Ela era protestante, se tornou católica, mas entre ela ser protestante e católica, teve uma época que ela estava até flertando com o ateísmo, e ela disse que antes de se tornar católica, ela percebeu, estudando filosofia, que Deus existe. E ela usou uma expressão muito interessante. Você me perdoa, Paulo, eu vou usar a mesma expressão que ela usou, tá? Peço perdão também à sua audiência. Claro. Ela falou assim, quando eu percebi que Deus existe, eu disse, ferrou. Ferrou. Mas por que ferrou? Né? Por quê? Porque se Deus existe e Ele é o Criador, Ele é o Senhor de tudo. Ele é o dono de tudo. Não há nada que Ele não possa exigir.
Não há nada que ele não possa dizer, olha, eu quero isso para mim, porque ele é o Criador. E se ele é o Criador, ele determinou a melhor maneira pela qual nós devemos viver, e eu não estou vivendo dessa maneira. Eu preciso acertar minha vida com ele. E durante esse processo, ela se tornou católica. Então, o relativismo é justamente porque o ser humano sabe que se Deus é uma realidade objetiva, se Deus de fato existe, não há nada que ele não possa exigir de nós. Não há nada que ele não possa dizer, isso é meu, isso pertence a mim. Só que o ser humano, de novo, não quer isso. O ser humano quer ser senhor. Na sua tolice, ele acha que pode ser senhor. Desde o Éden, desde Gênesis 3. Né? Qual que foi a tentação da serpente? Sereis como deuses. A resposta de Adão e Eva deveria ser, dona Cobra, nós já somos como Deus. Deus já imprimiu sobre nós a sua imagem e semelhança. E é interessante que quando eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles não se tornam mais como deuses. Eles se tornam menos como deuses. Eles se tornam mais bestializados, mais como os animais, mais brutos, mais irracionais. Mas na ilusão de que eles são senhores. Né? Nós construímos esses ídolos particulares achando que nós podemos controlar alguma coisa. Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel. Vamos criar uma torre que vá até os céus para que seja grande o nosso nome e não nos espalhemos sobre a terra. Os homens de Gênesis 11 dizem essas duas coisas. Vamos criar uma torre que chega até o céu para que seja grande o nosso nome e não nos espalhemos sobre a terra. Sendo que o mandato de Deus na criação era se espalhem, enche a terra, dominem a terra e saibam que eu sou Deus. Vocês foram criados para mim. E o ser humano diz, não, vamos ficar aqui no nosso mundinho e nós vamos engrandecer o nosso nome. Daí a necessidade do relativismo. Porque eu, podendo relativizar, eu crio as minhas regras. Agora, o que o ser humano não consegue superar é que o ser humano é pecador, mesmo baseado nas suas próprias regras. Já parou para pensar nisso? Mesmo baseado naquilo que eu acho certo e errado, eu erro. Você, Paulo, eu tenho certeza que você faz coisas, às vezes, que você mesmo acha errado. E todo mundo que está nos assistindo faz coisas que eles mesmos acham errado. De modo que nós não passamos nem no nosso próprio teste, né, de moralidade. E a frivolidade, eu acho que coroa essas duas coisas. Né? Coroa essas duas coisas. Porque para que eu vou ser responsável, sério, assumir um peso, assumir um fardo de criar uma família, o dinheiro que eu ganho? Eu vi sua foto, você tem 3 filhos, né? Uma família linda. Sim, você tem 3 na terra céu. E 2 no céu. Coisa linda. Que Deus. Então você tem 2 intercessores também no céu, né? 2 intercessores no céu. Boa parte do dinheiro que você ganha vai para cuidar deles. Vai para sustentá-los. Vai para proporcionar uma condição mínima de subsistência deles. Né? Eu digo isso porque a geração atual não quer isso. Eu tenho um livro do Papa Bento XVI que chama Palestras sobre Gênesis 1, 2 e 3. É uma série de homilias que ele fez, né, enquanto já Papa, sobre o livro de Gênesis 1, capítulo 1, 2 e 3. Então é muito interessante, porque ele fala da criação, como que a igreja entende isso. E nesse livro, o Papa Bento XVI diz o seguinte: quando nós esquecemos que somos imagem e semelhança de Deus, as relações se tornam utilitaristas. Todas as relações são baseadas numa lógica de consumo.
Eu me relaciono com quem quer que seja na expectativa de receber alguma coisa. Não existe altruísmo, não existe doação, não existe generosidade, existe aqui uma troca comercial, né? E isso é trazido para as famílias, para os relacionamentos, e isso faz com que a presente geração se torne também tão frívola e pouco responsável, madura, né? É. Acontece, né, professor, que diante disso, o que nós percebemos é de fato uma perca, mesmo com toda a sociedade. Porque eu costumo falar assim que, às vezes, para a gente poder falar sobre paternidade, é bom que nós falemos da própria família, da própria instituição família. Né? Então, assim, a gente costuma fazer alguns estudos, a gente costuma falar sobre assunto, e eu sempre gosto de usar aquela causa aristotélica, né? E aí, para as pessoas que estão aqui ouvindo, a gente fala sobre Aristóteles, fiquem tranquilos, porque São Tomás de Aquino também gostava muito de Aristóteles. Então, havia o pensamento, o raciocínio de pensamento de São Tomás de Aquino também está muito ligado a Aristóteles. Então, eu gosto de fazer essa observação, porque as pessoas pensam, né? Aristóteles nem cristão foi, mas enfim. Assim como Aristóteles estava para São Tomás, também esteve Platão para Santo Agostinho. Então, são filósofos que colaboram com a doutrina católica. Então, eu gosto de falar sobre as causas aristotélicas. E o que elas dizem, né? Elas falam sobre a causa material, formal, sobre a causa eficiente e a causa final. E aí, professor, a gente partindo direto para a causa final da família, a gente percebe que a própria família, ela não está cumprindo mais, não observando ou mantendo foco na finalidade da própria instituição família, que é uma instituição divina. Na verdade, me parece que a sociedade contemporânea, atual, tem, inclusive, tentado torcer, sabe, de alguma forma distorcer a face da família, dizendo, inclusive, que a família poderia ser uma criação cultural, social, patriarcal, que me impede de viver todos os meus gostos, dos meus prazeres. E olha só, o problema é que muitos, inclusive católicos mesmo, estão caindo nesse papo furado. E como não cair nesse papo furado? Eu diria que devíamos olhar para a dignidade da família. Aí, e como que a gente olha para essa dignidade da família? A Bíblia mesmo, ela é que, enfim, né, é a palavra de Deus, mas também, né, para esse ponto, um suporte assim, indispensável, porque a gente olhando lá para Gênesis, a gente, quando, né, Deus não é bom para que você esteja só, e aí entrega Eva a Adão. Olha a dignidade da família. E essa dignidade só aumenta, né, professor, quando em Jesus Cristo, que sendo o próprio Deus, ontem celebrávamos a Trindade, né? Jesus Cristo sendo o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, resolve descer no seio da família, no seio da família. Então, quando a gente olha para José, olha para Maria, a gente olha para casais santos dentro da Bíblia, olhamos para casais santos, como São Luís e Santa Maria Beltrame, a gente pode olhar para São Luís Martã e Santa Zélia, e essa sacralidade, essa dignidade do casamento, da família, do matrimônio, parece ter se perdido. E quando se perde de visão essa dignidade, essa finalidade que é esse laço entre o homem e a mulher, uma aliança que também é como se houvesse ali 3 alianças, né? A do esposo, da esposa, mas também o de Cristo. E aí o homem e a mulher, eles se unem, e aí eles procriam, eles se unem, e aí eles educam os filhos, ainda que custe, porque custará. Mas o que custará mais do que a cruz custou para Cristo? Imagine para nós, se este grande sacrifício não houvesse ocorrido, ai de nós, ai da nossa salvação. Então, assim, quando nós... É aquela questão... Aqui o pessoal fala muito a palavra, o termo em inglês mindset, né? Que é essa mudança de mentalidade, que inclusive está lá na Bíblia. Está lá na Bíblia. Não vos conformeis com este mundo, mas transformados pelo poder do vosso entendimento.
para que possais conhecer a quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Então, quando a gente transforma esse entendimento, que é um dom do Espírito Santo, nós somos católicos, devemos, pelo menos, conhecer os 7 dons do Espírito Santo, e com esse entendimento, olhar para o sofrimento e perceber que aquele sofrimento me santifica. E aí você passa, com amor, a desejar esse sofrimento. Mas, de alguma forma, as pessoas, a nova geração, os homens querem se afastar cada vez mais deste sofrimento. O que faz com que as famílias e a própria sociedade vai se definhando cada vez mais. Sim, sem dúvida. Você falou uma coisa muito importante aí, Paulo, que é a finalidade do casamento. Eu tenho conversado com pessoas, católicos, não católicos, amigos meus, parentes. As pessoas não sabem mais qual é a finalidade do casamento. Não sabem, simplesmente não sabem. Elas acham que o casamento é ter alguém, é ter uma companhia, é ter um amigo, um colega de quarto, um roommate, né? E ter alguém para ter relações íntimas. Acha que é isso. Então, construído a família nessa base, está explicado o número altíssimo de divórcios. Porque se eu sou o centro do mundo, se tudo existe para me fazer feliz, se o propósito dessa existência é ter prazer, se eu sou simplesmente um primata evoluído, eu não tenho nenhum toque divino na minha formação, na minha criação, e as pessoas servem para me fazer feliz, eu me caso. A partir do momento que eu não me sinto feliz, eu termino esse casamento. E é muito irônico a gente perceber que a geração nossa, né, que é a geração que mais busca essa suposta felicidade, é a geração mais infeliz da história, né? É a geração mais ansiosa, é a geração mais deprimida, é a geração mais sem rumo, sem saber para que nasceu, para que serve, qual que é o propósito da existência. Semana passada, eu dei uma aula no YouTube chamada 7 Passos para a Conversão do Seu Casamento. E o último passo foi o seguinte: Deus está mais interessado na sua santidade do que na sua felicidade. E todos os santos são felizes. Então não é que eu sou contra a felicidade, de forma alguma. O que eu sou contra são essas falsas felicidades sendo vendidas pela cultura contemporânea, pelo mundo contemporâneo, enquanto as pessoas só vão encontrar a verdadeira felicidade com a visão beatífica, com a presença de Deus, vivendo a vida conforme Deus planejou para que elas vivessem. E isso também no casamento. Você citou aí um casal de quem eu sou devoto, que é São Luís Martin e Santa Zélia Martin, né? Um casal que é fantástico, um casal comum, né? Ele tinha o comércio dele, ela tinha o comércio dela começou a desenvolver, ele largou o que ele fazia para ajudar a esposa. Olha que coisa de vanguarda, né? O marido largou a loja dele lá, a relojoaria dele, para administrar a loja de bordados da esposa, né? E tiveram que... Eu olho para Santa Zélia e São Luís, assim, um casal que eles tiveram que criar filhos, eles tiveram que ficar acordados de madrugada com filho doente, eles tiveram que pagar conta, pagar fornecedor, pechinchar o preço mais barato com o fornecedor, negociar preço com o consumidor final. Eles tiveram que fazer essas coisas que todo ser humano faz, mas eles fizeram na graça de Deus, são santos, intercedem pelas famílias. E uma coisa muito interessante é o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe, né? Então, o quarto mandamento, ele é o primeiro mandamento com uma promessa. Honrará o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. Eu ficava refletindo sobre esse mandamento, falava assim, como assim? Para que prolongue os meus dias sobre a terra. Quer dizer que quem obedece pai e mãe não morre cedo, né? Quem obedece pai e mãe vai viver até os 100 anos.
Mas eu conheço pessoas que já viveram até os 100 anos e que não necessariamente honraram pai e mãe. E eu conheço pessoas que honraram pai e mãe e morreram cedo, né? E essa promessa, para que te vá bem, prolongue seus dias sobre a terra. E eu identifiquei, Paulo, alguns significados dessa promessa. Primeiro significado de prolongar os seus dias sobre a terra é, pessoalmente, você deixar um legado. Você deixar um legado. Você deixar um legado para as futuras gerações do que é ser uma pessoa temente a Deus, uma pessoa sábia, uma pessoa que busca o amor. Mas eu percebi, e isso eu aprendi com um rabino judeu, eu percebi o seguinte: culturas que honram seus pais são culturas que permanecem. Civilizações que honram seus pais são civilizações que permanecem. Então perceba, dos dias bíblicos, né? A gente tinha lá os hebreus, só que a gente tinha também os amonitas, a gente tinha os jebuseus, os ferrezeus, a gente tinha um monte de outros povos, né? Os filisteus. Esses povos desapareceram. Cadê os babilônios? Cadê os assírios? Né? Mas o povo hebreu está aqui até hoje. E o insight foi esse. Civilizações que honram os seus pais são civilizações que permanecem, que perduram. Por quê? Porque se você honra os pais, você vai ser também cuidado pelos seus filhos. Se você honra o seu pai, você vai ser um bom pai e o seu filho vai te honrar. Então imagina toda uma sociedade construída nesse princípio. Opa, o meu pai envelheceu, eu não posso jogar ele fora, eu não posso desampará-lo, eu não posso largar para lá. A minha mãe envelheceu. Lembra que eu falei, né, das relações utilitaristas, né? O meu pai e a minha mãe, eles já não produzem mais nada, entre aspas, né? Então eu não preciso mais deles. Esse tipo de civilização vai à ruína. Vai à ruína. Por quê? Porque o dia que você despreza os seus pais, você é o próximo a ser desprezado. E você é o próximo a ser desprezado cada vez mais cedo, porque as gerações que vão chegando com cada vez mais sede ao pote, com cada vez menos desejo de honrar, de cuidar. Agora, imagina o contrário, toda uma civilização que honra os pais. E o filho está vendo isso. Opa, o meu avô está idoso, já não produz nada, mas o meu pai o honra, cuida dele, se dedica aos pais. Eu tenho que fazer isso com meu pai também. E isso vai gerando essas consequências de toda uma civilização que perdura. Porque aquele que honra o pai é um bom pai e vai ser honrado pelo filho. Aí esse filho vai ser um bom pai e vai ser honrado pelo filho. Que vai ser um bom pai e vai ser honrado pelo filho. E assim, a civilização que faz isso perdura sobre a terra. Prolonga os dias sobre a terra. Como a palavra de Deus é perfeita, né? É perfeito, né? Professor, me lembrei logo daquilo, né? Deus é bom e justo, né? Ele é bom ao ponto de lhe deixar plantar o que quer que você plante, mas ele também é justo, ou seja, você colherá aquilo que tiver plantado. E isso aí não há dúvida nenhuma. Então, professor, a gente fazendo assim, uma certa análise, a gente percebe que, de fato, vivemos num mundo onde os homens, as famílias estão perdendo o foco principal, a finalidade do casamento, finalidade da paternidade. Observando, entendendo que a finalidade talvez seria apenas essa felicidade terrena. E aí eu já ouvi o padre Paulo falar, e ele falava muito bem, que no início, o primeiro, né, projeto de Deus era de fato a felicidade terrena. Só que por causa do pecado Adão e Eva, já não havia mais a possibilidade desta felicidade terrena, porque foram expulsos do paraíso. Mas Deus, na sua infinitude, na sua grande misericórdia e bondade, ele vem com
um novo projeto, que aí onde nós deveríamos buscar não mais essa felicidade terrena, mas agora, desta vez, e graças a Deus, uma felicidade eterna. Só que essa felicidade eterna, ela pode requerer de nós determinados sacrifícios. E Viktor Frankl, ele fala, né, no seu livro Em Busca de um Sentido, eu acho muito interessante, ele coloca 3 coisinhas muito interessantes, que para o homem encontrar né, um sentido na vida, ele deveria ter que amar alguém, ter uma causa justa e aceitar o sofrimento inevitável da vida. Enfim, neste ponto, eu acho que todos nós podemos olhar, observar nossa própria vida e entender que, de fato, todos nós, em algum momento, receberemos sofrimentos da vida. Mas não que esse sofrimento seja ruim. Não que esse sofrimento seja ruim. A questão é que você sofrerá, inevitavelmente. Mas algumas pessoas olham para esse sofrimento e aí entram em depressão, não conseguem mais observar com claridade o mundo à sua volta. Outros, no entanto, vão pegar esse sofrimento e vão transformá-los em um impulso para que possam melhorar, de fato, a sua personalidade, conseguir, de fato, ali uma experiência espiritual maior para que possam os elevarem. Agora, a questão é amar alguém. Vamos lá. Nós temos, de fato, e realmente, amado, verdadeiramente, o homem amado sua esposa, a esposa amado o seu esposo, o seu marido. A que ponto mesmo? Porque eu gosto de fazer algumas perguntas com base naquela maiêutica socrática, onde as perguntas são importantes. Se eu perguntasse às pessoas que aqui estão nos assistindo, será que eu tenho amado mesmo a minha esposa, amado mesmo meu esposo? Há quanto tempo eu não olho dentro dos olhos do meu cônjuge? Olho dentro dos olhos do meu cônjuge? Há quanto tempo eu não faço, né, aquele ato, né, professor, sexual, olhando nos olhos da pessoa amada? Será que eu sirvo? Porque servir é amar. Porque servir é amar. Se eu não sirvo, eu não amo. Se eu não me sacrifico por aquela pessoa, eu não amo. E se a gente tem dúvidas sobre o que é amar, basta olhar para Cristo. Porque Cristo é a definição do amor. O ato de Cristo é a definição do próprio ato de amar. Então, será que eu consigo me entregar, rasgar meu peito, entregar o que eu posso entregar para quem eu amo? Então, isso sim, e quem não ama, aqui, segundo Viktor Frankl, não vai encontrar o sentido na vida. E aí, professor, aí tem a segunda parte, onde fala possuir uma causa justa. Qual causa seria mais justa do homem, pai, do que, de fato, prover a sua família, amar a sua família, educar a sua família para o céu? Porque eu acredito que é uma responsabilidade do homem, principalmente do homem, de ajudar com que a sua esposa e os seus filhos sejam educados para o céu. É claro que a salvação ela é individual, a gente tem né, a gente sabe de tudo isso, mas imagine só a condenação de um filho porque o pai não pôde desprender-se de si mesmo ao ponto de parar, deixar de olhar para as coisas materiais, para aquela frivolidade, né, dar mais valor a algo que não tem valor do que aquilo que realmente tem mais valor, né? Então, assim, e olha só, quantas vezes, professor, e aqui eu moro nos Estados Unidos e eu vejo essa realidade escancarada. Os brasileiros, os imigrantes no geral, mas eu tenho convívio, né, com muitos brasileiros, a finalidade se tornou conquistar dinheiro, conquistar. Não que não seja bom que o homem expanda seu território, mas quando expandir o território é maior do que o auxílio na salvação da alma, da sua própria família, tem algo errado aí. Então a gente vê homens acordando de manhã e os seus filhos estão dormindo. Quando eles voltam para casa, os filhos estão dormindo. E aí, se o patrão ou a sua empresa não exigir que ele trabalhe no domingo, aí então ele tem um tempinho para o filho. Como que essa criança vai crescer, professor? Ela não tem um modelo. E aqui aí a gente gosta de falar que teve um momento na história que não dá para negar, que é a Revolução Industrial, né? Que antes da Revolução Industrial, ali em volta de 1750, por volta disso aí, as famílias tinham o costume de trabalhar, pelo menos a maior parte delas, perto. O homem trabalhava perto de casa.
A mulher estava ali dentro de casa. E a consequência de estar perto era que tinham famílias estruturadas. Tinham famílias estruturadas porque os filhos tinham um modelo para quem olhar. Tinha um modelo a quem se espelhar. O menino era treinado para ser pai. A menina era treinada para ser mãe. E nesse sentido, família... olha só, é só nós olharmos, pessoal, e faz uma reflexão. Olha quantos filhos as famílias tinham antigamente. E olha quantos filhos as famílias têm hoje. E aí as pessoas vão se justificar. Hoje em dia é mais difícil. Calma aí, que não é assim. É que antes, porque assim, eu sou criado na roça, eu sou criado na zona rural mesmo. Então, assim, eu tenho uma família muito, muito grande. E não dá para negar que antigamente havia uma dificuldade grande para criar os filhos. Só que o foco das famílias não estava no bem material. Não se preocupavam em ajuntar tesouro onde a traça e a ferrugem podem corroer. Eles estavam preocupados muito mais em ajuntar tesouro no céu. E em algum momento, e aí é claro, né? Com a Revolução Industrial, o que a Revolução Industrial faz? Os banqueiros se reúnem para ganhar muito dinheiro, precisam de mão de obra, então precisava se colocar alguma coisa na mentalidade dos homens. Opa, vem ter dinheiro também, vem ter dinheiro também. Aí os homens passam a ficar mais tempo fora de casa. E aí os filhos já começam a crescer sem aquela visão ali perto do próprio pai. E aí o que vem depois se torna pior ainda, as ideologias, né? A ideologia do feminismo mesmo. Mulheres, vocês também têm direitos iguais a dos homens. Aí, resultado, logo o filho já não tinha mais ali o pai dentro de casa, nem a mãe dentro de casa. E aí o filho já aprendia o que o governo, né, local quisesse que aquelas crianças aprendessem. Então, assim, isso vai mudando a mentalidade. Então, talvez, assim, uma das grandes razões para que as famílias hoje, as pessoas hoje, tenham como suas finalidades conquistar dinheiro, fama, ajuntar tesouros aqui na Terra, talvez seja um espelho do que antes, há muito tempo, ocorreu. E talvez seja tempo para nós, homens, que desejamos, com a graça de Deus, porque isso é uma coisa importante, professor, acredito que nada se faz... Ai de nós se quisermos fazer algo por nós mesmos. Quem somos nós? Mas com a graça de Deus, assim, vivendo os sacramentos, com muita piedade, com muita humildade, com muita vontade. Somos, assim, com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo, tornar essa visão diferente. E olha só, pessoal, quem está disposto a ter essa vida, voltar a ter uma vida de piedade, cuidar dos seus filhos, amar sua esposa, amar uns aos outros, você não precisa sair pregando nada, porque o seu exemplo ele será tão forte no meio da sociedade que já está assim, parece que quase que transpassado. O seu exemplo será tão grande que as pessoas, no mínimo, terão curiosidade para saber o que está acontecendo. E aí, professor, o senhor comentou, eu tenho realmente, são 3 filhos, o Vicente, que está com 1 ano e 3 meses de idade, e a Catarina e a Clara, que hoje se encontram no céu. E imagine só, passar por isso. E aí, assim, né, quase que, né, tratando o senhor aqui como um amigo, Claro. o senhor me perdoe, né, porque conversar sobre essas coisas. Então, você decide viver de fato como é esperado, cumprir a promessa que foi feita ali diante do sacerdote, diante de Cristo, aceitar tantos filhos quantos Deus quiser me enviar. E aí na segunda gravidez da minha esposa, a gente esperando gêmeas, Catarina e Clara, e por alguma razão que não é necessário que eu entenda, mas aí ocorre dos coraçõezinhos delas baterem dentro do ventre de sua mãe. Então isso é um baque muito forte, porque você está disposto ali a viver, a vivenciar, mas nós não conhecemos bem os projetos de Deus, mas por quê? E aí Paulo, né, fala numa das suas cartas, ele fala assim: fortalecei-vos
nos dias bons para que possais suportar os dias maus. Então, imagine só esse pobre homem que vos fala e a sua esposa passar por isso se não estivermos ali vivendo os sacramentos, frequentando a Santa Missa, buscando conhecer a vida dos santos. Se a gente não está dentro dessa união, se a gente não está no corpo, se a gente não está na igreja, como que a gente passa por isso? Como que a gente passa por isso? E aí a gente passamos por isso com muita maturidade, não que não haja dor, porque há a dor, mas olhando para isso com muita maturidade, que é meu entendimento diante do Alfa e do Ômega, diante do Criador de todas as coisas, diante dele, de Deus. Então, você olha para aquela situação, Senhor, está aqui a minha pequena oferta, é o meu sofrimento. E aí você passa a viver com mais dignidade. E aí eu consigo olhar para minha esposa dentro dos olhos dela e dizer, eu te amo. Porque quantos são os casais, isso é um problema. Eu estava estudando há pouco tempo, eu ia dar um curso sobre paternidade, então eu estava estudando. Professor, a cada 2 casamentos, um termina em divórcio. A cada 2 casamentos, pessoal, um termina em divórcio. E o que acontece? Dentro de um ano, são 1 milhão de adolescentes que engravidam fora do casamento. E olha só, quase metade delas vão abortar os bebês. Será que se os pais estivessem acompanhando, a educando, cuidando, será que o resultado seria esse? É aquela coisa, né? Ir ao médico, ir ao cardiologista não impedirá que eu tenha um ataque cardíaco, mas pode, de alguma forma, prevenir alguns acontecimentos. Então, nada vai garantir que você tenha filhos excepcionais se você cuidar deles. Mas, com certeza, as chances serão muito menor do mundo tomar eles de você. Bom, muitos assuntos importantes que você pontuou aí. Eu vou começar desse último. Não, tranquilo. Perdão. Vou começar desse último, porque mostra como que a contracepção é maligna. Porque existe uma correlação inquestionável, indesculpável entre a contracepção e o assassinato de bebês no ventre das mães. Porque o aborto, ele simplesmente faz a posteriori o que a contracepção não conseguiu fazer a priori, que é o quê? Dissociar o leito, né, dissociar a intimidade sexual da procriação. Então, isso é algo muito sério, muito grave, que começou quando, no início da nossa conversa aqui. Homens e mulheres, né, aprenderam que eles podem ter prazer sem ter que se preocupar com as consequências. Uma segunda coisa que você pontuou, bom, primeiro, eu não sabia dessa circunstância das suas filhas, receba todos os meus sentimentos, minhas condolências como um irmão em Cristo, mas você pontuou uma coisa, Paulo, que foi revolucionário na minha conversão ao catolicismo. Eu entender que o meu sofrimento pode ser unido ao sofrimento de Cristo, para a minha santificação e, inclusive, para a salvação das pessoas. Quando eu era protestante, a teologia protestante é assim: Cristo morreu, Cristo sofreu para que eu não precisasse sofrer. Essa é a teologia protestante. Cristo sofreu no meu lugar. Eles pegam aquele versículo lá, né, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, ele sofreu para que eu não precisasse sofrer. De modo que no protestantismo, o protestante, eu não sei se você reparou, ele não sabe muito bem o que fazer com o sofrimento. No protestantismo você é um vencedor, pare de sofrer, se você tiver fé vai dar tudo certo na sua vida, se você tiver fé você vai ter riqueza, saúde, felicidade. Teologia da prosperidade. Mas não só teologia da prosperidade, aquela mais rasteira. No mundo protestante, no geral, existe esse pensamento assim de
é uma relação de troca, assim. Aí vem o sofrimento, a pessoa não sabe o que fazer. Quando eu me tornei católico, eu entendi que o sofrimento, de certa forma, é um abraço de Deus nos convidando a unirmos-nos mais ainda a Jesus, a assemelharmos-nos mais ainda a Jesus. Agora, num mundo que só quer o prazer, um mundo hedonista, como é que é? Hedonista, relativista e frívolo, essa mensagem é loucura. Você imagina. Eu vou viver minha vida. Por quê? Porque as pessoas perderam a perspectiva da eternidade. As pessoas perderam a perspectiva da eternidade. Exato. Eu vejo pessoas assim, eu não quero ter filhos porque eu quero dedicar meus projetos aqui, o filho vai atrapalhar. Qual projeto pode ser maior do que gerar uma alma eterna e guiar essa alma eterna para o céu? Não, eu desconheço. Não existe projeto maior do que esse. Não existe. Quando Deus nos cria, Ele nos chama a sermos co-criadores. Ele nos dá a possibilidade de gerarmos uma alma eterna. Isso é grandioso. E você disse a questão do amor, a gente está acostumado com esse amor romântico, né? Recentemente, eu tenho um programa no YouTube, Paulo, chamado Pergunte que eu Respondo. E semana retrasada, eu respondi uma pergunta que foi assim: não amo mais o meu marido. Ele é um bom pai, um bom marido, fiel e trabalhador. Olha que loucura. Ele é um bom pai, um bom marido, fiel e trabalhador. 99,9% das mulheres querem um homem assim. Né? Mas ela dizia, não amo mais o meu marido. Ele é um bom pai, um bom marido, fiel e trabalhador. O que fazer? Bom, uma pessoa para dizer isso, ela simplesmente não sabe o que é amor. Ela não sabe o que é amor. Ela aprendeu o que é amor com filmes de Hollywood, com novelas da Globo. Ela acha que amor é ter aquele arrepio, é ter aquele desejo, aquela coisa maluca. E ela esquece que o amor verdadeiro é uma decisão, é um ato da vontade. Santo Tomás, você mencionou, Santo Tomás ensinava isso. A nossa vontade se move pela inteligência. Então, se ela sabe que o cara é um bom pai, um bom marido, fiel e trabalhador, isso é o que ela sabe, pela inteligência dela. A vontade tem que ser movida por essa inteligência. E uma coisa bonita que São Tomás dizia também, quando você educa a vontade, o desejo acompanha. Quando ela decide amar, aquele desejo, aquele que também é importante, aquele romance, a gente não é máquina, mas isso acompanha, isso vem depois, acompanha a nossa decisão virtuosa, justa, correta de fazer o que é certo. Então, do que você pontuou, Paulo, eu diria essas três coisas, sabe? Essas três coisas. Interessante, né, professor? E o senhor explicando assim, e eu logo me lembrei, é que as pessoas parecem, em algum momento, tratar o seu cônjuge como um vestuário, como uma peça de roupa. Isso é motivo de escândalo. Por quê? E aí, olha só, não estou exagerando nem nada. Porque, olha só, eu conheço um rapaz, conheço uma moça, tá bonita, ela tá com o corpo esbelto, ela é aquilo que eu sempre sonhei. Não é assim que muitas pessoas olham para a roupa, para o vestuário. Moça, tá bonita, ela tá com o corpo esbelto, ela é Oi. Opa. Ok, voltou, professor. E aí, um ato repentino, se casam. E aí, o que vai acontecer? No início, quando você tem aquele vestuário, usa aquela roupa, é muito bom, você gosta de sair com ela, usa quase todos os finais de semana, enfim. Mas chegará um momento que aquela roupa começará a desbotar. Ela começa
começará a desbotar. E as pessoas olham para o seu cônjuge da mesma forma, porque estão esperando aquele amor de novela, cinematográfico. Quando o amor, pessoal, e aqui é uma questão, e aí o senhor fala isso muito bem sobre a questão da inteligência racional. E olha só, isso é tão importante, pessoal, que aí a gente percebe que essa inteligência, essa luz da inteligência racional, quando ela está bem adequada, ela inevitavelmente ela se encontra com a luz da inteligência com a luz da graça sobrenatural. E aí as pessoas olham ali para o marido, olham ali para a esposa, quando já não estão entregando mais o que ela esperava, e aí troca, faz igual faz com uma roupa. E esse é um problema sério, porque trata o amor como um simples sentimento. E o amor, pessoal, e aqui tá, isso aqui muda tudo, quando você consegue fazer esse olhar racional, você olha e, poxa, o amor, ele não é um sentimento, o amor é uma decisão. E aí você faz uma decisão séria, você toma uma decisão séria, e aí você precisa se posicionar de uma maneira muito firme, muito respeitosa para consigo mesmo, eu diria, até com amor, uma decisão assim, decida-se por amar alguém. E aí não importará o quanto aquela pessoa esteja desbotada, porque talvez até chegue esse momento mesmo. Quantos são os homens que depois que estão no relacionamento vão começar a beber, tornam-se alcoólatras, tornam-se... enfim, acontece mesmo, há esse desbotamento. Mas acontece que se você tiver fundamentado por meio de uma decisão chamada amor, enfim, basta olhar para a vida dos santos. Essa é a graça de ser católico, pessoal, porque nós não precisamos nós não precisamos criar nada. Nós precisamos apenas observar o exemplo dos que nos antecederam. Aí a graça também da tradição. As mulheres olharem aí para a vida de Santa Rita de Cássia, o marido, um assassino. Óbvio que ela casou-se sem conhecer esse dote, né, de Paulo, inclusive, salvo engano, era o nome dele, mas casou-se, ela tomou uma decisão e ela o amava. E aí, aquele miserável e pecador, que talvez nós não somos pecadores como ele, assassinos, mas também temos pecados, somos pecadores, e precisamos que alguém olhe para nós com amor, porque é assim que Cristo nos olha. Imagine se Cristo nos amasse como nós amamos as outras pessoas, de hoje para amanhã, ele já não queria saber da gente mais, porque de hoje para amanhã nós vamos pecar, nós vamos cometer erros. Então, basta olhar para Cristo. E, claro, mais uma vez, aí eu repito, não faça por você mesmo, porque nós mesmos não seremos capazes, sozinhos, mas com o auxílio do Espírito Santo, somos capazes de amar, de nos entregar, de nos doar, ao ponto de o sofrimento nos trazer alegria, ao ponto do sofrimento ser causa de alegria. Imagine, e aí a história, há o sofrimento de Santa Rita de Cássia, há o sofrimento porque ela convive com aquela situação, há o sofrimento, mas ao ponto do marido dela se converter, largar aquela vida miserável. E aí imagine só, talvez a salvação da pessoa que você escolheu, que Deus colocou na sua estrada, no seu caminho, talvez seja o seu desejo, a sua decisão, inclusive, de amar, salvará E nesse sentido, a responsabilidade. Nesse sentido, a salvação não é individual. Porque eu entendi o que você quis dizer quando você disse que a salvação é individual, no sentido de que a pessoa ela precisa tomar essa decisão consciente de viver uma vida baseada, nutrida pela graça, né? A vida sobrenatural da graça. Mas nós também temos o nosso papel, enquanto corpo de Cristo, enquanto família, de levarmos os nossos filhos, levarmos o nosso cônjuge à presença de Deus. E isso é maravilhoso em família. Eu lembro daquela passagem lá de Marcos, capítulo 2, Evangelho de São Marcos, capítulo 2, quando os 4 amigos levam um coxo até Jesus. Jesus estava numa casa, a casa estava muito cheia, e aí eles têm a brilhante ideia de subir no telhado, abrir um buraco no telhado e baixar o cara lá. E
quando o cara está na presença de Jesus, o narrador diz assim: vendo-lhes a fé, disse Jesus, perdoados estão os seus pecados. Ou seja, vendo a fé dos amigos. Jesus olhou para a fé dos amigos e perdoou o pecado do coxo. Né? E depois ele, inclusive, curou, porque os escribas lá não acreditaram que ele tinha poder para perdoar pecado. Falou, então, para vocês entenderem quem sou eu, ele vai lá e cura. Então, a gente percebe nesse sentido, Paulo, essa nossa responsabilidade, sim, de levarmos nossos filhos, nosso cônjuge ao céu, por meio de oração, consagrando nosso sofrimento, dando, de fato, o exemplo, né? E sobre essa questão do amor, eu lembro, São Felipe Neri é um santo que eu também tenho muita devoção, e ele tinha uma oração que era assim: Senhor, cuidado com o Felipe Neri, ele pode te trair a qualquer momento. Né? Ele pode trair a qualquer momento. Ele tinha essa noção da fraqueza dele, que era Deus o que o sustentava. Né? Felipe Neri é fantástico, né? O terceiro apóstolo. Nós comemoramos Foi o dia dele há 2 semanas. 2 semanas. O terceiro apóstolo de Roma, né? Pedro, Paulo e Felipe Neri. Felipe Neri. O santo da alegria. O santo da alegria. Mas tinha uma outra coisa que você tinha mencionado. O que foi nessa última fala sua? Do amor. Eu tinha que estar com o meu caderninho aqui, que eu esqueci. Eu ia fazer um comentário também, mas depois eu lembro. Assim, professor, eu gosto de uma metáfora que ela nos ajuda a enxergar muito bem, a perceber muito bem o que de fato, onde estamos incluídos, o que de fato estamos vivendo. Que é uma metáfora de... imagine só, em algum momento, o jovem, vamos lá, 19, 20 anos de idade, ele tinha uma namorada bonita, ele tinha carteira de motorista, ele tinha, enfim. E em algum momento da história, ele percebe que a namorada se tornara agora apenas uma foto na sua carteira, a carteira de motorista não servia para nada, estava a milhares de distância de casa, estava na guerra. E neste ambiente, ele, em algum determinado dia, ele percebe, ele é colocado como um líder de uma patrulha, sem muita experiência. E aí, ele e o amigo, ele chefe de uma patrulha, o amigo dele chefe de outra patrulha. E ambos vão averiguar um movimento do inimigo numa floresta. Inexperientes, vão para aquele ambiente, para aquela floresta, pouco receosos, dariam tudo para não estar ali naquele momento. Então, eles vão andando no meio, né, da floresta, e um olho preocupado com o inimigo, mas um inimigo invisível, porque era à noite. E o outro olho preocupado com fios de bombas no chão, invisíveis também. E em determinado momento daquela noite, uma bomba explode, aí o patrulheiro que estava atrás ouve falar que o patrulheiro da frente, por inexperiência, por falta de liderança, sofreu um ataque. E naquele momento ele já ouve falar que a família daquele patrulheiro já era órfã. Então, vê ali pessoas sangrando, pessoas ali sendo torturadas, machucadas, e ele sabe que a sobrevivência dos homens que estão atrás dele depende dele ali naquele momento. Então, e aí, essa é uma pequena metáfora, e aí eu trago essa metáfora agora para nossa vida. E aí, imagine-se, homens principalmente que estão aqui, imagine-se neste mesmo ambiente, no ambiente em que você não sabe mesmo realmente ali qual é o seu inimigo, nem quando o seu inimigo vai te atacar. Acontece que você é o chefe da patrulha e quando você olha para trás, não estão mais aqueles homens de guerra, estão ali sua esposa e os seus filhos. E aí o seu filho olha para você confiando na sua coragem, confiando na sua sabedoria. Sua filhinha parece até querer chorar, mas ela confia em você. E é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque nós estamos dentro de uma guerra declarada contra a família,
são inúmeras ideologias do próprio inferno que são disseminadas, infelizmente, por muitas pessoas que estão aqui, e ideologia, feminismo, ideologia de gênero, ataque contra... Enfim, nós sofremos ataques de todos os lados. Esses ataques parecem invisíveis, mas eles estão ocorrendo. Quem aqui não conhece alguém, um amigo, um familiar que já passou pelo divórcio? Pessoal, isso é um ataque contra a família. Espiritualmente falando, isso é um ataque muito, 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 muito perigoso contra a salvação daqueles que ali estão envolvidos. Porque acontece o divórcio, a pessoa vai para um caminho, vai para o outro, depois entra em outro relacionamento, enfim, aí a gente precisa fazer estudos, né? E entender a prejudicialidade que é entrar em outro relacionamento, estando casado, enfim, estão correndo risco. E nós todos sabemos que o divórcio, olha só, se você não tiver fundamentado, a sua fé não tiver bem fundamentada, racionalizada, enfim, né, o Papa João Paulo fala sobre isso, né, professor? Sobre a fé e sobre a ciência. E aqui eu coloco assim, uma questão racional, a fé e a razão. É como se fosse um pássaro de duas asas que precisam dessas duas asas para alçar voos. A fé e a razão. Então, se você não olhar com fé e com a razão para essa realidade, você pode ser a próxima vítima. Você pode ser... E olha, professor, eu sou filho de pais divorciados, e o filho, ele sabe o problema que é ter pais um longe do outro. Eu tenho irmãos, e aí, em determinado momento da minha vida, um irmão estava na casa de um, a irmã na casa de outro tio, e assim, a família dissipou, se quebrou, se perdeu, por causa de talvez uma imaturidade, por causa do egoísmo. A gente falava por causa do relativismo, por causa dessa frivolidade, onde, naquele momento, amo meus pais de todo o coração, mas talvez naquele momento não estavam preparados. E como se preparar? Olha aí o professor, a todo tempo concedendo-nos a oportunidade de fazermos cursos com ele, onde ele nos ensina. E há outros mestres que estão preocupados em fazer isso. E olha só, aqui eu assisto sempre, e aqui eu preciso falar algo que o senhor já falou, né, na Masterclass, é que as pessoas não se preocupam em gastar seu dinheiro com festas e bodas para o seu casamento, ou para comprar casa e carro e vestuário, mas para salvar o seu casamento. Parece é muito triste, Paulo, perceber assim, o sujeito, para planejar um casamento, leva tempo e dinheiro, né? E nada de errado. A pessoa quer ter um dia especial, então ela contrata a maquiadora, a cabeleireira, compra o vestido, contrata o buffet, o salão de festas, o quarteto de cordas, que vai tocar na cerimônia, a cerimonialista que vai cuidar de tudo, os convites, as flores. Eu estou falando aqui de dezenas, talvez centenas de milhares de reais ou de dólares, né? Muito dinheiro que o pessoal investe nisso. Aí acontece o casamento. Aí inicia-se a vida conjugal. A pessoa não quer investir nada para fazer aquele casamento dar certo. A gente percebe onde está o coração das pessoas nessa sociedade tão frívola, de aparências, né? Por outro lado, eu vi teve uma época da minha vida que eu tinha o hábito de ir a hospitais, visitar os enfermos, rezar por eles, e eu morava em Campinas na época, no interior de São Paulo. E uma vez eu conheci uma situação lá que mexeu muito comigo. Eu estava no setor oncológico do hospital e tinha um senhor fazendo tratamento de quimioterapia, e ele estava internado lá, e a mulher dele do lado dele o tempo todo. E a gente perguntou oração, que tipo de oração que eles gostariam de receber, e a mulher falou, mas eu queria receber oração para que os meus filhos viessem visitar o pai, porque os filhos até hoje não vieram visitar o pai. Eu falei, mas por quê, né? Por que os filhos não vieram visitar o pai?
E ela me contou o que tinha acontecido. O pai tinha largado a mãe, tinha largado ela, tinha trocado ela Uhum. por uma moça 20 anos mais jovem. E os filhos ficaram revoltados com isso, de ver o pai largar aquela que passou por todas as dificuldades, que esteve com ele nos piores momentos, e quando ele conseguiu um certo destaque, um certo conforto financeiro, largou aquela que esteve com ele ao lado dele durante todo o processo e se uniu a uma mocinha 20 anos mais jovem. Só que um ano depois que ele se Uhum. uniu a essa mocinha, ele foi diagnosticado com câncer. E aí, a mocinha caiu fora. A mocinha foi embora. E quem estava cuidando dele? A esposa. A esposa que estava do lado dele durante todo o tratamento. Os filhos ainda estavam muito feridos. Eu nem sei se os filhos voltaram a conversar com o pai, eu espero que sim, nós rezamos nessa intenção, mas os filhos estavam feridos, mas a esposa, e ela dizia, ele errou muito comigo, mas ele é meu marido, e eu prometi amá-lo na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza ou na pobreza, e eu preciso honrar o meu compromisso. Isso é amor. Ela com certeza estava com vontade de julgar ele pela janela, mas ela não agiu a partir desse desejo. Ela agiu a partir da vontade, ou seja, de uma decisão da inteligência, de honrar o marido dela e estar com ele nesse período. Né? Isso, Quanta maturidade, né? isso hoje a gente olha para... Eu concordo com você, muita maturidade, mas até poucas décadas atrás, isso era o comum, no sentido, não estou falando que o homem tem o direito de trocar a mulher por uma mais jovem, não, não é isso. Mas eu estou dizendo essa noção de que eu tenho um casamento e eu vou lutar por ele. Ele é meu marido. As pessoas precisam entender que o cônjuge se torna um com você. Se a minha filha pisar na bola comigo, ela não deixa de ser minha filha. Se meu pai me aborrecer, ele não deixa de ser meu pai. Se meu irmão brigar comigo, ele não deixa de ser meu irmão. E a gente acha que se o meu cônjuge brigar comigo, ele deixa de ser meu cônjuge. Desculpa, não deixa. Não deixa. Aprenda a viver. Aprenda a perdoar. Aprenda que você também não é perfeito e você também causa danos que também precisam ser perdoados e contornados, né? E uma das coisas mais bonitas, Paulo, que eu vejo e que os homens e mulheres da nossa geração estão perdendo muito, é o seguinte. Jesus elevou o casamento à ordem da graça e o transformou em sacramento. Né? Elevou o matrimônio à graça de sacramento. Ou seja, o sacramento é um meio de graça. O sacramento é o espaço no qual a graça de Deus chega até nós, de modo que nós podemos tocar no Cristo por meio dos sacramentos. Santo Ambrósio de Milão dizia isso. Quando Jesus estava na terra, as pessoas tocavam nele, tocavam nas vestes dele e eram curadas. Aí Santo Ambrósio dizia, hoje as pessoas tocam nos sacramentos. Por meio dos sacramentos nós tocamos em Cristo. E no sacramento do matrimônio, os cônjuges, né, na hora do casamento, eles funcionam em persona Christi. Eles funcionam na pessoa de Cristo. Os ministros do sacramento do matrimônio é o marido e a mulher. Ou seja, por meio do sacramento do matrimônio, nós podemos ver Cristo no outro. E lembrando que somos imagem e semelhança de Deus, eu posso experimentar Deus por meio da minha esposa. E a minha esposa pode experimentar Deus através de mim. E não existe nenhuma outra relação, nem pai e filho, nem mãe e filha, nem irmão e irmã, tão profunda quanto marido e mulher. E a gente, ao perder isso de vista, ao achar que é só ter um roommate com quem eu durmo ocasionalmente, a gente perde muita coisa. Muita coisa.
Tem um livro, professor, que eu acho que até é pertinente indicar aqui, Padre Manuel Gibergues. Ele tem um livro Pai, Marido e Apóstolo. Então, assim, é um livro tão pequeno, tão fácil de ser encontrado, e ele fala exatamente sobre isso, sobre esse caráter de apóstolo, né, do próprio pai. Então, vale a pena conhecer esse pequeno livro, Padre Manuel Gibergues. Professor, eu acho que um problema, talvez, enfim, né, que fez as famílias, ou as mulheres, o senhor contou este caso, e há vários casos semelhantes como esse, e antigamente, como o senhor colocou muito bem, era comum, né, esse tratamento, mas o que mudou de lá para cá, eu acho que a literatura, ela nos auxilia muito, né? Ela sempre, a filosofia, a literatura, enfim, são bens que nós possuímos para poder formar melhor a nossa personalidade. E um problema muito grande é o quê? A questão do diálogo. Talvez a nossa geração, ela abre muito espaço para o diálogo com o mal. E aí, há muito tempo atrás, um homem muito bom, ele falou comigo, me colocou esse exemplo, nunca mais eu esqueci, que o pecado, né? O pecado é como um cachorro muito bravo, que pode estraçalhar. Mas esse cachorro está amarrado. Basta que nós não cheguemos perto dele. E aí, sobre essa questão, e aí nós estamos abrindo as mulheres, os homens no trabalho, as mulheres no trabalho, as amiguinhas, a comparação, e abrindo muitos ouvidos para um diálogo mau, para um diálogo que vem para destruir os seus casamentos. E aí, como exemplo, eu estava falando sobre a literatura interessante nesse ponto, é que tem uma obra de Shakespeare chamada Macbeth, em que Macbeth era um soldado muito virtuoso, né? Muito valoroso, e numa das vozes de uma campanha, uma campanha vitoriosa, no caminho ele passa por 3 bruxas. Assim Shakespeare simboliza o mal, né? E essas bruxas fazem a ele, começam a colocar algumas expectativas na cabeça dele. Este homem era um homem valoroso de princípios, mas naquele momento ele para ouvir essas bruxas. E ao ouvi-las, ele abre espaço para o diálogo com o mal. Que diálogo era esse? As bruxas começam a dizer que ele teria muito mais capacidade e ele merecia muito mais ser o rei da Dinamarca do que o próprio rei. E aí, ao abrir esse espaço para o diálogo, aí é uma série de acontecimentos, mas ele retorna para casa com esta ideia de ser o rei, onde não era ele para o selo, mas com essa ideia, abrindo um diálogo para o mal, ele bola um plano com a sua esposa, a Lady Macbeth, de matar o rei da Dinamarca, rei Duncan. Então, assim, neste momento, o que acontece? Eles cometem esse crime, matam o rei, e por uma série de acontecimentos ele se torna o rei. Acontece que todos os bons princípios, todos os valores, tudo que aquele homem tinha de bom, naquele momento se esvai. E o que acontece com o reinado? Ele não fica em paz, ele não tem paz, e chega determinado momento que ele chega a cometer, ele é assassinado e a esposa dele comete suicídio. Ou seja, um homem que era um bom soldado, valoroso, forte, corajoso, que as pessoas o amavam, inclusive, ao abrir espaço, diálogo para o mal, ele se destrói a sua família. Então, assim, a gente pode falar que, observando esse acontecimento aí, essa peça de Shakespeare, que, pelo amor de Deus, não abra espaço para o diálogo com o mal. Se por um acaso uma dita amiga venha falar com você sobre não, para de ser bobo, o seu marido não merece isso tudo, não. Não abra esse espaço para o diálogo, não. Se você quiser bons conselhos, procure um diretor espiritual. Mande uma pergunta na caixinha a caixinha de pergunta do professor Eduardo Faria. E assim, isso é muito sério, professor. Nós precisamos. Vai até o sacerdote. Não abra diálogo para com o mal, porque as pessoas não estão
preocupadas verdadeiramente com a salvação da sua alma. E olha só, em determinado problema, um problema de divórcio, uma dificuldade, este amigo vai desaparecer, não tenha dúvida nenhuma. Ele vai desaparecer. Agora, aqueles que realmente se preocupam com você, eles estarão ali do seu lado. E sem dúvida, aqui sem dúvida nenhuma, bons sacerdotes, diretores espirituais, tem dúvida, tem problema, está passando por questões, não tenta resolver sozinho, nem buscar conselho de bar, pelo amor de Deus. Trata o seu casamento como de verdade ele é sagrado, sacramento. Sim, eu tenho uma atuação, Paulo, nas redes, muito focado em ensinar os católicos a defenderem sua fé, né? Porque eu vejo muitos católicos dizendo assim, eu fui católico, mas um dia eu aceitei Jesus e fui para a igreja evangélica. E você vai conversar com a pessoa, você percebe que ele não foi católico coisa nenhuma, né? Ele não entendia a fé, não entendia o que era sacramento, não entendia o básico da nossa religião, até porque quem de fato é católico, né, não vai abandonar a Santa Igreja. Só que aí eu comecei a perceber que sim, é importante defender a fé, sem dúvida, né? Eu gosto muito de fazer isso com muita caridade. Eu acho que defender a fé é um ato de caridade para dar uma razão para a pessoa por que a gente acredita no que a gente acredita. Só que eu comecei a perceber que existe algo que precede o abandono da fé, que é a destruição das famílias. Uma família destruída é muito mais fácil. Você disse, da sua própria experiência, como que a família dissipou. Hoje você está firme na fé por graça de Deus. Mas, estatisticamente falando, uma família destruída é muito mais fácil dos membros dessa família abandonarem a fé, abandonarem a Deus, abandonarem a religião, abandonarem a oração. De modo que a luta do inimigo vai primeiramente contra a família. Destrói a família, ele destrói o tecido social e as pessoas abandonam a Deus. De modo que eu decidi iniciar uma nova formação chamada Uma Só Carne. Aliás, você me dá licença falar com os seus seguidores. Quem quiser conhecer, entrar no meu Instagram e clicar no link da minha bio para conhecer o curso, a formação Uma Só Carne, onde eu vou falar de tudo isso que a gente está conversando aqui nessa noite, relacionamento marido e mulher, o que é o amor, o que é o matrimônio, o que é o sacramento do matrimônio, criação de filhos, o papel do pai, o papel da mãe, o papel do marido, o papel da mulher, tudo isso baseado nas escrituras sagradas e baseado também no magistério da Santa Igreja, para ajudar famílias que estão à beira de um colapso. Eu vou entregar essas ferramentas para as famílias não precisarem ter uma história, um final triste, mas também focando muito, Paulo, em quem é solteiro ainda. Talvez o solteiro ele ainda não tenha a noção da necessidade, sabe? Sabe aquela pessoa que teve um monte de oportunidade de aprender inglês e nunca quis aprender, até que chega um momento que ela perde uma oportunidade de emprego porque não sabia inglês. Aí ela quer correr atrás, né? Mas eu quero que solteiros se conscientizem de que se eles entenderem o que é o casamento, o que é a família, o que é o amor, o que é o sacramento, antes até mesmo de namorar, se for o caso, para buscar verdadeiramente a pessoa correta, isso vai poupá-la de muito sofrimento. De muito sofrimento. Então, eu criei essa formação, inclusive a gente vai ter aulas ao vivo, a gente vai ter tirar dúvida, aconselhamento em grupo, para justamente ajudar pessoas que estão sem esperança, mostrar para elas que a última palavra é de Deus. É possível uma restauração, é possível uma reconstrução, e este é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós tenhamos famílias fortes. Eu costumo dizer que se os católicos forem católicos de verdade, gerando filhos, você disse no início da live, né? Que a moçadinha aí quer ser pai de pet. Então, assim, é terrível porque esse pessoal, como você disse, o pessoal da ideologia de gênero, aí, o pessoal
do feminismo. Feminista. Eles não querem mais ter filhos, mas eles querem educar os nossos. Eles querem educar os nossos. Se nós tivermos filhos e educarmos os nossos filhos, em uma geração a gente muda o mundo. Já parou para pensar? Os casais secularizados, eles não estão tendo filhos, simplesmente. Se nós tivermos, quando a nossa geração morrer, a que sobrar vai ser os nossos filhos. E se nós educarmos ele para a eternidade, a gente mudou o mundo. É só a gente construir famílias fortes e gerar filhos que nós mudamos o mundo. Pessoal, o que o professor está falando é muito sério. É muito sério. Então, estejam assim, acompanhando mesmo. Eu tenho a alegria de ter conhecido o professor, cada vez mais buscando conhecer os estudos que ele, com muita caridade, nos entrega, porque o valor, sinceramente, é muito pouco, o valor é muito barato, considerando o conteúdo que ele entrega. Porque não é conteúdo secular, é conteúdo capaz de transformar a nossa vida. E transformando a nossa vida de casados, de casais e solteiros também estaremos transformando a vida dos nossos filhos, das próximas gerações. Então, o valor é barato considerando o valor que tem o conteúdo. O custo, então, assim, o preço é barato, o valor é alto. O preço é baixo, o valor é alto. Exatamente, professor. E é isso aí, a gente vai fazendo o nosso trabalho. Eu sempre penso sobre, não tem aquilo onde se diz que o demônio não te encontre com a mente vazia. Que o demônio não te encontre com a mente vazia. E pensando nisso também, professor, né, aproveitando a oportunidade, aí no link aqui da minha bio, há pouco tempo eu fiz um e-book para os homens, as mulheres que por muitas vezes possuem ideias e possuem ideias empreendedoras, ideias para poderem fazer algo, e essas ideias não se tornam realidade, por mais que elas tentam, elas não têm ali nenhum direcionamento. Então, tem um e-book muito barato que eu estou disponibilizando ali para as pessoas, que vai ali ensinar as pessoas para ter. Mas, pessoal, ali eu falo sobre a importância de se decidir, de ter, de fato, ali uma decisão ali para fazer-se algo na sua vida, e o trabalho que é, o processo que é até a chegada da colheita do seu trabalho. Só que a questão maior é o porquê isso? O porquê isso? Não é nada sem sentido. O sentido maior é que eu não quero ver, e eu preciso fazer a minha parte, eu não quero ver o diabo chegando e encontrando você com sua mente vazia. Então, trabalhe, busque colocar em prática. Olha São José, o homem que é santificado, o homem que foi santificado, o homem silencioso, trabalhador, operário, trabalhador. Então, assim, o homem trabalhe mesmo, mas sem, no entanto, deixar de lado o que é mais importante, que é a sua própria família, a sua esposa, os seus filhos. Pelo amor de Deus, seremos cobrados por estas pessoas. Se deixarmos elas em vão, passando pela vida de qualquer maneira, seremos de fato cobrados por essa que é uma responsabilidade nossa, né, professor? Professor, eu, né, já 1h30 de live, eu ainda que eu quisesse, não teria palavras suficientes para poder expressar a minha gratidão. O professor, o senhor, algumas vezes o senhor vem aos Estados Unidos, né? Acredito que eu já vi o senhor fazendo uma palestra aqui nos Estados Unidos. Esse ano, eu estive na Flórida, numa cidadezinha chamada Ave Maria. Tem uma universidade católica lá, eu fui nessa universidade apresentar um trabalho acadêmico, foi uma experiência muito boa. E depois eu fui para o estado de Connecticut. Fiquei lá em Danbury, preguei no encontro de casais lá, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Danbury. Foi um tempo muito precioso, um tempo muito bom mesmo.
E de vez em quando chegam convites, a gente tenta ajustar aí, né? Porque tem família, tem... Exatamente. Pergunto-lhe porque desde já quero fazer o convite para que o senhor venha Vai ser um à nossa prazer. comunidade, nossa paróquia. Nós fazemos parte do núcleo da pastoral da família. Professor, como isso é importante, o índice de suicídio, o índice de divórcios dos brasileiros vivendo nos Estados Unidos Que tem crescido tristeza. muito, muito, muito mesmo. Então, muito triste. Adolescentes assim, se cortando em banheiro de escola, assim, muito, muito. Não é assim, é um caso esparso. Acontece quase todos os dias. Então, assim, a gente sempre está vendo muito carro de bombeiro, de policial indo para as escolas. Aí, quando vai crianças, adolescentes se cortando. Então, assim, considerando essa necessidade, eu quero, desde já, fazer o convite para o senhor. Moramos numa casa Vai ser um muito humilde, prazer. mas seria um prazer muito grande recebê-lo aqui. Professor, muitíssimo obrigado. Que a Virgem Santíssima Amém. interceda pelo senhor, pela sua família, e que se não é pedir-lhe muito, reze por Conte com mim, minhas lembre de mim nas orações. suas orações. Vou Muito rezar obrigado. e dizer, todo mundo que me pede oração, eu coloco nas intenções do terço, na minha família. Então você estará nas minhas orações e também peço as suas orações, por favor. Muito obrigado pelo convite, foi Conte com ela. um papo muito edificante. Espero que o pessoal tenha gostado também, tenho certeza que o pessoal também foi edificado. E sobre o convite de eu ir aí ministrar na sua paróquia, na sua comunidade, é um prazer. Vamos ajustar a data, ver a melhor ocasião. Vamos. Professor, uma Igualmente, meu boa e irmão. santa noite. Muito Boa noite. obrigado.